Fala, meus amigos, bem-vindo ao canal Zilli Market. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre os fundos imobiliários que investem o DEVA11, o HCTR11, o VSLH11 e o TORD11. São fundos imobiliários bem controversos, então é isso que a gente vai abordar aqui com vocês. Bom, primeiro eu vou observar aqui com vocês, né, a queda do DEVA11 de hoje, do dia 27/11. A gente aqui tenta ser especialista nesses fundos high yield, de acompanhar todo o movimento de alta, de baixa e a previsão deles para o futuro. Após uma semana com 8,13% em alta, hoje o DEVA11 entrega tudo, né, caindo 7,50%, agora no fechamento são 17,51%, menos 7,30%. Devo me preocupar com essa queda do DEVA de hoje? Analisando aqui, a gente está no site da Devant Asset e a gente não vê nenhum comunicado, nenhum informe, nenhum fato relevante que justifique essa queda. Então, ao que parece, essa queda de hoje é só um movimento do mercado de realização. Provavelmente, alguém que já faturou um pouquinho nessa alta do DEVA resolveu se desfazer das cotas. Vai haver muita oscilação nesse período em que esses fundos imobiliários estiverem em recuperação, porque muita gente está comprando para especular, né? Não estou falando que a pessoa está certa ou errada, cada um tem a sua estratégia no mercado. Mas quem se propor a entrar nesses fundos tem que ter em mente que esses fundos vão sofrer muita oscilação. Quando esses fundos vão se estabilizar? Esses fundos só vão se estabilizar quando forem retomados os pagamentos daqueles CRIs que estão no prazo de waiver e renegociado os CRIs que estão inadimplentes, além de que volte a performar os fundos imobiliários que esses fundos investem, que são, vamos analisar aqui, fundos que o DEVA11 investe. Aqui a gente vê, ele investe num fundo da própria Devant, né, um fundo de fundos, e o XBXO11. O que é o XBXO11? Ele é um fundo fechado que investe em shopping e varejo. Já já a gente já vai entender certinho o que é o XBXO11. Analisando aqui, HCTR11, olha, maior exposição dele, XBXO11, ou seja, HCTR com grande exposição também a esse fundo. E aqui a gente vê Serra Verde. O que é o Serra Verde? 4,17% do PL do fundo também nesse fundo imobiliário do Serra Verde. A gente já vai entender o que é o Serra Verde também e por que ele também é um motivo de problema aqui nessa carteira do HCTR. Analisando Tordesilhas, TORD11, aqui na carteira de fundos, a gente vê novamente aqui, ó, só o que é mais interessante, XBXO11 com 4,52%, Serra Verde com 14,51%, e a gente já vai entender o que é o Serra Verde, e lote M quadrado com 12,46%. Por fim, só para a gente finalizar, vamos olhar aqui a carteira de portfólio de fundos do Versalhes, e a gente vê lote M quadrado 2,64% e XBXO11 7,53% também. O que é o XBXO11? Primeiro vamos começar pelo XBXO11. Não é nada mais, nada menos do que um fundo que corresponde a uma sociedade de propósito específico que é a Talismã, a FIP Talismã. Essa SPE é responsável pela administração do Circuito de Compras São Paulo. Opa! Circuito de Compras. Espera aí, deixa eu ver se eu não estou doido. Circuito de Compras. Se a gente for lá no HCTR, ele não é um dos CRIs principais do HCTR? É sim, olha aqui, ó. Circuito de Compras. Então, você quer me dizer o quê? O HCTR, ao mesmo tempo que ele é credor, ele também é devedor. É isso mesmo. O XBXO11, correspondente à carteira de fundos do HCTR, o HCTR, quando compra o próprio fundo imobiliário, ele é sócio desse fundo, ele faz parte desse fundo. E aí, ao mesmo tempo que ele tem parte nesse fundo, ele é credor desse fundo no que diz respeito ao circuito de compras. A mesma coisa acontece com o DEVA, por exemplo. Quando a gente olha aqui a carteira de CRIs do DEVA, aqui ó, circuito de compras, correspondente
a 5,24% do PL do fundo. Isso não ocorre quando a gente analisa o TORD 11. Na carteira de CRIs do TORD 11 não consta o circuito das compras. Mas espera aí, e esse Serra Verde aqui? A gente já vai ver o que é. Analisando a carteira do Versalhes, a gente vê XBXO e no portfólio de CRIs, aqui também, circuito de compras. Ou seja, tanto Versalhes quanto DEVA e HCTR são credores e devedores. Por quê? Eles são devedores porque o XBXO é devedor do CRI relacionado ao circuito de compras e, ao mesmo tempo, o fundo é dono de uma parte desse fundo imobiliário XBXO. Então, a gente vê um conflito de interesses aqui, porque, ao mesmo tempo, o fundo atua como credor e devedor. Isso é ainda pior quando a gente analisa a situação do Serra Verde. Aqui, ó, Serra Verde, 14,51% da carteira do TORD 11. DEVA 11 não tem Serra Verde e HCTR 11, Serra Verde 4,17%. Quando a gente olha o Versalhes, também não tem Serra Verde. Mas por que que o Serra Verde é pior? Porque a exposição, por exemplo, do TORD 11, 14,51% ao Serra Verde. Quando a gente olha a exposição do HCTR 11, 4,17% ao Serra Verde, um pouco menor. E o Serra Verde é administrado pela Gramado Parques, uma das maiores devedoras de CRIs desses fundos que a gente vem analisando. A Gramado Parques deve em torno de 16% para o DEVA, só que o DEVA não faz parte do Serra Verde, fundo imobiliário. Ela deve aproximadamente 5% do PL do fundo do TORD 11 e perto de 20% do PL do fundo quando a gente fala com relação a Versalhes. O Serra Verde, assim como o XBXO, também é um fundo fechado, ou seja, eu e você, cotistas comuns, não conseguimos fazer parte dele. Ele é fechado para uma pequena parcela de investidores. Por exemplo, o XBXO tem apenas 6 cotistas. O Serra Verde tem 106 cotistas, segundo os últimos relatórios. E isso é um problema, porque o governo já mencionou que vai tributar imposto de renda de fundos imobiliários com menos de 500 cotistas. Então, provavelmente, esses fundos vão passar por esse probleminha de diminuição dos rendimentos por conta da tributação. O que é o principal fato agravante com relação a essa exposição ao Serra Verde? Aqui, se a gente analisar esse fato relevante divulgado pela Vortex, o Serra Verde comunica em 3 de maio de 2023 que, em razão da remarcação dos valores do título, o ativo apresentou variação negativa em seu valor contábil de 98,65%. Isso foi naquela época em que o Serra Verde começa o processo de recuperação judicial, cai as cotas de todos esses fundos que a gente está falando e cada um faz a remarcação dos valores das cotas em virtude dessa grande desvalorização ocasionada no fundo do Serra Verde, que tem total correlação com o Gramado Parques. E aí, é paranoia da minha cabeça ou não? Quando o fundo é, ao mesmo tempo, credor e devedor, será que ele não vai ser mais conivente na hora de executar as garantias? Porque ele vai estar, de uma certa forma, executando ele mesmo. E eu posso provar para vocês que isso acontece. Porque no acordo realizado com o Gramado Parques, o HCTR aceitou tranquilo, o TORD também não teve problema nenhum, que são fundos que investem no fundo imobiliário do Serra Verde. No entanto, o DEVA foi totalmente diferente. O DEVA, que não é investidor do fundo imobiliário do Serra Verde, foi totalmente crítico à dilação dos prazos que foi concedido no waiver para o Grupo Gramado Parques. Ele pediu para ver a saúde financeira dos ativos, questionando se eles vão realmente conseguir adimplir os pagamentos no futuro, se preocupando com uma volta da inadimplência. Então, a gente vê que o fundo, quando ele não tem essa contradição de ser investidor e credor, ele vai agir com mais liberdade na hora de executar as garantias. Por que o HCTR 11, por que o TORD 11 não questionou nada nessa negociação com o Gramado Parques e por que o DEVA foi tão incisivo? Será que tem um certo conflito de interesses? O DEVA, inclusive, questionou a Fortsec, seguradora, do porquê que as garantias não foram executadas e por que nenhum outro desses fundos questionou
essa questão também. O Serra Verde e o lote metro quadrado, eles são equiparados às equities que o TORD 11, por exemplo, apresenta. Se a gente for ver a natureza deles, o mais parecido que a gente pode encontrar são as equities. Inclusive, eu até separei aqui sobre o lote por metro quadrado. Ele é um fundo imobiliário, aqui consta o investimento em ações, mas quando a gente pega para ver essas ações, são o quê? São sobre esse SP Semara SPE, são loteamentos. Então, é um fundo imobiliário que 100% dos seus ativos está nessa SPE Semara, que administra a venda desses loteamentos, que também nada mais é do que um risco do negócio assumido por esse fundo imobiliário. Então, esses fundos que a gente vê que apresentam ou não um certo conflito de interesses, acaba sendo uma maior exposição ao risco desses fundos imobiliários que aceitam investir em fundos que funcionam como equities, bem parecido com o TORD, como eu já disse. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse assunto para a gente destrinchar mais um pouco sobre esses fundos imobiliários high yield que a gente vem comentando aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, inscreve no canal para a gente continuar acompanhando o dia a dia desses fundos até a recuperação. Um abraço!